Olá, gente. Mais uma vez eu estou aqui com vocês. Eu ontem havia feito uma live sobre esse assunto que eu vou falar agora, só que em particular, eu achei que não ficou muito boa a qualidade, e então eu resolvi fazer um vídeo falando um pouco sobre essa situação aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro relacionado às chuvas. Eu creio que é importante a gente entender esse conjunto, como é que funciona um pouco disso, porque às vezes é muito complicado você ser geógrafo, né? O geógrafo ele sofre muito porque ele vê as coisas, ele consegue compreender e a sociedade ela se organiza de uma maneira que às vezes é a chuva que é o problema, é o morro, é isso, é aquilo que é o problema, quando na verdade a gente não contempla esses condicionantes que existem no meio natural, né? Eu vou mostrar para vocês aqui esse mapa aqui, é o mapa da cidade do Rio de Janeiro, um mapa físico, tá? Então, aqui a parte física do Rio de Janeiro ela é composta por três maciços, tá? Três maciços montanhosos: o maciço da Tijuca, o maciço da Pedra Branca e o maciço do Jericinó-Mendanha, que boa parte dele pega em Mesquita e Nova Iguaçu. Essa área aqui mais clara, tá? São as áreas de planície. Então, se nós temos uma cidade toda coberta por essa topografia de montanhas, de maciços, íngremes, encostas, automaticamente esses maciços eles são grandes captadores de água. Então, eles sendo grandes captadores de água, eles vão começar a fluir essas águas, tornando assim as chamadas bacias hidrográficas, que são rios que vão indo cada um em uma direção quase que meio que convergindo, mas separado por alguns pontos relacionados ao relevo. Tá? Então aqui no Maciço da Tijuca nós temos aqui a bacia hidrográfica que vai dar na zona sul do Rio de Janeiro. Nós vamos ter aqui a bacia hidrográfica que vai sair lá na Baía de Guanabara, Tijuca, vai descendo Maracanã. E nós temos a bacia hidrográfica aqui para Jacarepaguá. Fora o Maciço da Pedra Branca também, que tem essa mesma função. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente poder entender essa dinâmica hidrológica, ou seja, como que a água ela se comporta saindo das partes mais altas e indo para as partes mais baixas. Então, nós temos esse quadro, né, pintado, estabelecido pela natureza. Ou seja, essa água, quando ela vir das partes mais altas, ela vem trazendo diversos sedimentos, blocos de rochas. Então, quando ela chega na parte da planície, esses sedimentos eles são depositados, né? E a água continua correndo. Então, essa deposição desses sedimentos acaba fazendo com que você tenha aquela área de várzea e a tão chamada planície de inundação, ou seja, a água inunda justamente por conta desses sedimentos que estão fazendo essa função de aumentar, né? Então, quando você tem um volume maior de chuva, automaticamente essa água ela tende a aumentar. Então, quem mora próximo a baixadas, encostas, está sujeitos a inundação e deslizamentos. A gente trouxe esse modelo, a cidade foi criada justamente nesse tipo de entremeio, esse sítio urbano ele foi feito e não foi contemplado com o tempo esse tipo de intempéries, né? A gente quer construir o nosso espaço, a gente quer evidenciar algumas coisas. Não é à toa que uma lagoa ela foi aterrada para ser construída uma pista de corrida de cavalos, porque a gente adora ver corrida de cavalos, é uma necessidade que nós temos. Fazer o quê? E depois a gente reclama porque aquela região ali acaba inundando, né? Pessoas que moram próximos a lagoas também estão sujeitos à inundação, porque as lagoas elas vão inundar automaticamente. E então no Rio de Janeiro a gente está vivendo um tempo tão complicado com relação a isso, né, dessa impermeabilização do solo, essa concretagem toda, que qualquer chuva, às vezes não é nenhuma chuva muito forte,
traz um transtorno terrível, né, para o dia a dia do carioca. E novamente eu falo, muitas vezes sem contemplar essa ação natural, esses maciços, entender essa dinâmica hidrológica antes de construir, antes de fazer qualquer tomar qualquer tipo de posição. Então, queridos, não adianta a gente ficar colocando a culpa no tempo. Claro, essa chuva foi uma chuva monstruosa, uma chuva atípica no sentido de volume, mas a tendência das chuvas é sempre ser dessa maneira, né? Você tem um momento muito de alto, um momento muito de baixo, principalmente nesse período de verão, início de outono, que é o foco, o pico com relação a isso. Então as cidades do mundo elas se preparam para esse tipo de evento. Nos Estados Unidos você tem a questão da neve, na Europa rapidamente eles pegam os seus veículos, os seus tratores, já removem a neve, furacões, maremotos, terremotos, né? E a gente fica perguntando, poxa, como é que pode? Choveu como se fosse algo que não fosse acontecer aqui no Rio de Janeiro de forma que é. É a mesma coisa que o japonês fosse ficar perguntando, nossa, tá tendo terremoto, terremoto no Japão, oh, terremoto, Japão. Não tem que ficar preocupado, não tem que ficar espantado que houve terremoto no Japão, porque o terremoto no Japão, ele sempre vai ocorrer. O que deve ser feito são medidas para que isso possa ser brecado, isso possa ser amenizado. E me parece que aqui no Rio de Janeiro a gente não aprendeu muito com isso, com a gestão de diversos prefeitos, né? É claro que foi feito alguma coisa, uma obra na cidade, né? A urbanização de algumas comunidades, mas tudo isso não é suficiente. O que tem que ser feito é a eliminação total das moradias em áreas de encosta, ser feito um programa de habitação em áreas com estudos corretos, para ver qual é a dinâmica hidrológica, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu moro há 30 anos aqui, isso nunca aconteceu, ou eu moro aqui há tanto tempo, isso sempre acontece, né? Por que que isso sempre acontece? Então é isso que precisa ser feito através dos gestores e não permitir, não deixar que as pessoas façam as suas residências em qualquer lugar. Tá bom, gente? Então eu acho importante a gente pegar isso, né? A parte física, entender essa parte física, entender a cidade que nós estamos morando, que é uma cidade que tem sistemas de baixadas e encostas, que tende a inundar. Haja visto ali na área do Maracanã, da Praça da Bandeira, que é o grande foco, né? Ali você tem a convergência do rio Maracanã, o rio Joana, o rio Trapicheiros e o rio Comprido, que forma aquela bacia de inundação e vai sempre inundar, é a função natural daquela parte ali, daquela parte do Jardim Botânico também, ali também existiam lagoas, então essa é uma função natural, né? Na qual os gestores vão precisar ter uma habilidade para poder lidar com isso, com bacias de drenagem, enfim, todo um trabalho de investimento pesado, né? Tá bom, minha gente? Valeu!